Bom, agora fazer aqui o convite do Carlinhos, que é o representante do setor da lotação. Eu sempre gosto de entrar um minuto antes para poder fazer aqui os convites, organizar. Então deixa eu ver se o Carlinhos entra. Eu tenho feito toda quarta-feira lives sobre assuntos que nos diz respeito aos interesses econômicos da nossa cidade. E já fiz sobre o setor da hotelaria, de restaurantes, construção civil, barracas da Passarela do Álcool. Tive a oportunidade também de falar com o secretário de Saúde, também tive a oportunidade de fazer uma live com o infectologista da Fundação Fiocruz. Também fiz com o deputado federal Dorico Júnior, quando foi criado o auxílio emergencial, que tem socorrido aí bastante pessoas. Tenho feito lives todas as quartas, às 19 horas. Então, hoje vai ser com Carlinhos Araújo, que é o Carlinhos da Lotação. Ele vai falar com a gente sobre o impacto, né, e como está a situação do transporte alternativo em Porto Seguro. Carlinhos, estamos aqui. Como é que está? Meu som tá bom aí? Você está me ouvindo bem? Tô sim, tô ouvindo bem. Ok. Você também tá me ouvindo bem aí? Tá perfeito, tá perfeito. Bom, ok. Então nós entramos rigorosamente às 7 horas. Então estamos no horário. Somos pontuais. Bom, primeiro eu quero dizer a vocês que esta live está sendo feita pelo Instagram, mas também com transmissão ao vivo pela Rádio Porto Brasil FM, que está fazendo uma transmissão simultânea nesse instante. Então eu quero desejar a todos vocês boa noite e apresentar a vocês o Carlinhos Araújo, que é representante do transporte alternativo, e as pessoas carinhosamente chamam de lotação. E sem dúvida, também é um setor que foi afetado pela pandemia, né? Evidentemente que também afetou toda a atividade econômica, né, de todos os lugares, principalmente de cidades turísticas. Bom, Carlinhos, boa noite. Boa noite, Uba. Boa noite aí, ouvintes que estão aí nesse momento seguindo a gente, ouvindo a nossa live. Vai ser um papo muito gostoso, muito bom. Esse momento que a gente está passando de pandemia, né? Que na realidade não é só o Brasil, é o mundo todo. Nós estamos passando aí, a população brasileira e a população mundial está passando uma situação muito difícil, né? Por causa da doença. Alguns, aceitam as normas, das autoridades, outros, por o tempo passando, a necessidade de voltar a trabalhar, às vezes dentro de casa, presos, já não estão aceitando muito, já estão saindo para a rua, às vezes não usa as máscaras, não tomam os cuidados necessários, mas a gente sabe que a doença está matando muito aí, né? O que ocorre é que as pessoas vivem um dilema, né? Ou eles se cuidam para não contrair a doença ou trabalham para poder sobreviver, né? E aí não dá para fazer as duas coisas. Então, as pessoas acabam se submetendo a um risco maior porque precisam trabalhar para poder ter sustento da família, né? Sustentar a família e tentar sobreviver. Nem todo mundo pode ficar em casa sem fazer nada, porque precisa sustentar os filhos, e essa ajuda do governo nem todos conseguiram receber, ou também não é suficiente para famílias maiores, né? Bom, Carlinhos, então vamos falar uma coisa, vamos começar. Quando foi que surgiu essa história da lotação em Porto Seguro? Isso, quando eu fui prefeito, não existia lotação. Na minha época, começou a surgir o mototáxi. A lotação, como é que ela surgiu na nossa cidade? Na realidade, a lotação ela veio surgir já no finalzinho do governo de Jânio, né? No último ano do governo do
governo, né, que Jânio foi prefeito na cidade, que ela começou a surgir. As empresas, né, a empresa de ônibus, na realidade, não estava mais dando acesso, né, geral de acessibilidade para a população, né? Era poucos ônibus para uma cidade que cresceu muito. Quando chega na época de temporada, o turismo vem e é muita gente, né? Passa 20 mil, 30 mil pessoas por Porto Seguro aí por semana na temporada. Muita gente também vem de fora para visitar os amigos, né, parentes em Porto Seguro e vem passar uma temporada aqui. E não supria a necessidade dos ônibus, né, para a população. Na realidade, surgiu com Boca de CD, né, e Portugal, que começou... Foram os pioneiros, né? Os pioneiros a fazer essa lotação, né, na cidade. E aí foi entrando mais gente, né, o pessoal Giovanni, Stefano, né, são dessa época também que veio, que eles que juntou, né, para se organizar. Na realidade, foi Stefano mais Giovanni, né, que se organizaram, começou a ter a ideia de organizar em associação, porque já estava crescendo muita gente, para dar uma freada também, para não vir muita gente entrar para fazer lotação, na realidade, né. Ô Carlinhos, quantas associações vocês têm hoje? Hoje, na realidade, registrada mesmo, só são 3, né? Na verdade, são 3 registradas. 3 não, 4 agora, porque a última, que é a Anticops, né? Que foi registrada há pouco tempo, há um ano aí, acho que um ano atrás, eles registraram a associação. Mas as antigas, mais antigas são a Copital Ips, né? Que foi logo a primeira a ser fundada, foi uma cooperativa. Na época, o pessoal os juízes, né, na realidade, não quiseram assinar, não quiseram registrar a associação aqui. Aí, a gente, Everaldo, eu, Preto, né, pegamos Giovanni, o pessoal, levamos para Salvador. Valmir Assunção foi que ajudou a fundar a Copital Ips. Então, foi lá, feito lá em Salvador, por lá, entendeu, que conseguiu a registrar, porque aqui eles não queriam registrar. Na realidade, não queria assinar, né, o juiz, porque era transporte, né, irregular, na realidade, né, de passageiro. Então, foi feita lá em Salvador, junto, né, Valmir Assunção, que deu essa força. Ô Carlinhos, é perceptível, né, a gente vê isso circulando pela cidade, a quantidade de carros no transporte alternativo. Vocês têm ideia de quantos carros hoje são utilizados no transporte alternativo em Porto Seguro? Bom, nessa atual gestão, na atualidade agora, né, com esse Covid, né, na realidade muita gente se viu numa necessidade, né, até para sobreviver, ganhar um dinheiro, muita gente está desempregada e alguns foram fazer lotação agora. E agora tem mais do que tinha antes. Geralmente as pessoas falam que tem 1.000 carros, 800, 1.000 carros rodando, mas na realidade não é verdade, né? O que se tem mesmo aí é na faixa, hoje tem na faixa de uns 500 carros aí rodando, porque desse desemprego. Quando chega na temporada, né, que é a época que volta os trabalhos, na baixa temporada aumenta mais, mas na época que chega os trabalhos mesmo, as pessoas voltam a trabalhar e diminui muito, né? Agora, dos que são antigos, né, das associações mesmo, que são antigos, que faz lotação hoje, na realidade, né, que vive disso, que só faz isso hoje na faixa de 200 a 250 pessoas. Carlinhos, agora tem na faixa de 600. Carlinhos, sempre houve aí um certo tensionamento entre o setor do transporte alternativo e os taxistas. Houve, inclusive, em determinados momentos, alguém fechando a cidade contra o transporte alternativo, depois o transporte alternativo também se movimentando contra os taxistas. Pacificou? Hoje existe uma pacificação entre o alternativo e os taxistas? Na realidade, assim, pacificar, na realidade, isso não vai haver nunca, né? Essa pacificação. Bom, a gente vem da lotação há muitos anos. Quem usa a lotação, na realidade,
são os moradores da cidade, né? As pessoas que vão trabalhar, né? Outros que precisam ir ao banco rápido, que pegam a lotação. São o público, na realidade, de ônibus, né? Eles pagam a passagem do ônibus. Hoje a lotação custa R$4, ela é 20 centavos a mais que a passagem do ônibus, só que no próximo ano ela continua o mesmo uns R$4. A gente não aumenta. Quando o ônibus aumenta para 4, a gente não vai aumentar, porque todo ano eles aumentam 20 centavos. Esse ano aumentaram 25 centavos no transporte. E os taxistas, né? Então, eles se achavam que a lotação estava invadindo, né, o espaço deles, né? Porque, na realidade, quando as coisas não é organizada, as associações não deixavam ninguém entrar na área do taxista, que é a parte de turismo, né? Porque a gente também entende que eles precisam sobreviver. E eles trabalham com isso, com a parte do turismo. Nós trabalhávamos com a parte de nativos, mas como não tinha uma regulamentação, né? Então tinha gente que vinha da cidade, por exemplo, cidades vizinhas, ou vinha de outra cidade e via aquilo na cidade e olhava lá e falava, não, aqui é uma meia de eu ganhar um dinheirinho aqui enquanto eu estou aqui essa semana. Quando o dinheiro começava já a acabar, né, turista mesmo. Às vezes o cara ia fazer uma lotação para ganhar um dinheirinho e acabava entrando nessa parte, que é a parte dos turistas. Aí começou a haver uma guerra, né? E a gente sentava, na época foi com o Márcio, né? Para a gente tentar chegar a um acordo de regulamentar, né? Junto. Depois veio Ivanildo, a gente também sempre teve esse feedback com eles, né? Para conversar, dialogar. Falava que nós só trabalhávamos com o nativo, nós não trabalhávamos com turista. Então, mas eles não aceitavam. Porque, assim, na realidade, hoje, o táxi Porto Seguro também, 70% faz lotação. 70%. Não é a lotação com o nativo, mas a lotação com o turista. Porque, geralmente, eles dobrou, né? Compraram, dobrou, Spin são 7 lugares. E aí não tinha chamada, um bocado fica no Banco do Brasil ali, e junta as pessoas, né? E vão fazer lotação. Quando alguém passava que pegava e levava, aí já dava essa guerra. E aí chegou um tempo aí que a gente, né, começou a se manifestar, porque os taxistas começaram a fazer manifestações, fechar a cidade, pressionando para que os carros nossos fossem presos, né? E aí prenderam muitos carros. Tinha gente que ficou aí 1 ano, tem gente até hoje com carro preso. 2 anos já vai aí com carro preso, que prendeu um tempo atrás, já 2 anos atrás prendeu, e até hoje não soltaram os carros. O cara com o carro pago, todo o documento pago, direitinho, organizado o carro dele, e foi apreendido. E a lei, na realidade, não dá direito à apreensão do transporte irregular. A lei diz que você tem que tirar os passageiros de dentro, multar o carro, né? Multar e liberar. O carro será multado e liberado. Mas aqui em Porto Seguro, não sei o que significa, que aqui os carros são presos. Carlinhos, quando eu fiz ali um card e publiquei nas redes sociais que eu iria falar com você hoje, representante da lotação, você sabe que eu tenho aqui no meu WhatsApp cerca de 18 mil contatos. Quando eu mandei o card, eu recebi algumas pessoas fazendo elogios e outros criticando. Por que você vai falar com a lotação? Eles não respeitam o trânsito, eles param em qualquer lugar, eles fecham a rua, alguns não sabem nem dirigir direito. Essa crítica você também deve ter ouvido em alguns momentos. O que a associação faz para conter esse tipo de... Talvez a palavra não seja nem abuso, mas talvez de um serviço mal feito, né? De algumas pessoas que não têm muita habilidade no volante, algumas pessoas que param no meio da rua para o passageiro descer, fechando o trânsito. Como você pode dizer para a gente o que a associação faz para conter esse tipo de problema? Bom, esse tipo de problema existe hoje, né? Porque, na realidade, não só são os das associações
que trabalham na lotação, né? Tem muita gente que vem que não são associados a uma organização. Eles vêm e fazem lotação normal. Tem muita gente que trabalha, né, e desce para ele salvar a gasolina dele, subindo e descendo, ele vai levar alguém. Quando ele volta, ele traz alguém. Então, assim, mas tudo isso repercute para quem? Para nós que somos da associação. Sempre nos cobraram isso, que a associação são irresponsáveis, alguns que param no meio da rua, outros que não sabem dirigir direito, outro que sofreu, teve algum acidente, que bateu no carro, só que isso é o constante do trânsito, na realidade. Os nossos, todo mundo são habilitados, né? Todo mundo, uma da maioria, alguns têm curso de transporte passageiro, e ele segue a ritmo, entendeu? Certo, dirige, não anda correndo, só anda a 60, 80 por hora na pista, dentro da cidade, eles andam a 30, a 20, a 40, porque das pessoas na rua. E isso, os outros que vêm de fora, acabam banalizando, porque é uma concorrência desleal, né? Muita gente fazendo lotação, um quer passar na frente do outro, para pegar o passageiro na frente, e acaba, às vezes, atrapalhando o trânsito. Só que, na realidade, tanto nós que precisamos ser regulamentados, né? Já foi agora, né? Regulamentação, tudo isso cabe de uma regulamentação. Quando a coisa é regulamentada, que você tem os pontos, tudo certinho, né? Você vai ter os pontos, vai parar naquele local, e aí você vai sair cheio, já vai parar no outro, no centro, já num local, as pessoas já vão lhe pegar ali, já vão entrar de novo, já vão subir. Isso vai parar com esses abusos que tem do trânsito. Só que também a gente tem que entender que na temporada, né, o que a gente mais vê são táxis batendo, altos acidentes com taxistas também, porque é da correria, né? Às vezes alguns, não são todos taxistas, tem muitos taxistas que são amigos nossos, que eles querem a regulamentação, sempre quis a regulamentação, sempre nos apoiou, nós, entendeu, da associação, mas tem alguns que ficam naquela crítica, né? Então, eles criticam muito que a lotação é banalizada, que o pessoal é irresponsável, que não para em qualquer lugar, tudo. Realmente, quando chega no tempo, tem vezes que você para a lotação, muitos param em tudo quanto é canto, entendeu? Para, às vezes, no meio da rua. Porque Porto Seguro também, a cidade está... chega na temporada congestionada, o carro estaciona do lado, o carro estaciona do outro, está mal sinalizada, Porto Seguro precisa ter uma sinalização melhor nas ruas, e não tem, às vezes, né? Local. Não tem sinalização na rua. A rua, você vê, Porto Seguro é uma cidade que você não vê sinalização. Praticamente, entendeu? Se você precisar ver placa de rua para chegar a algum endereço, você não chega. Aqui não. Não? Não tem. Não tem. Ô Carlinhos, houve uma luta muito grande de vocês, eu acompanhei, falei sobre isso, inclusive na rádio, em meus programas de rádio, eu falei muito sobre isso, e vocês foram bastante fortes e conseguiram aprovar uma lei que regulamenta o setor. Essa lei foi aprovada e sancionada pela prefeita, que regulamenta e quantifica, né, quantos poderão trabalhar com lotação. Como é que está isso, a implementação dessa lei? Bom, a nossa luta foi grande, na realidade, né? A gente vem aí na faixa de uns 8 anos tentando chegar a esse tão sonhado, né, dia da regulamentação. Nós temos aí o grupo do Giovanni, né, que são um grupo antigo, a associação da Capital Ips. Nós temos a associação do Cambolo, né, que o Stefano é o presidente, que é a Moteps. Aí temos a ANCAPS, né, que eu sou o presidente da ANCAPS. Tinha o grupo, né, da Copé Porto, que era Everaldo, que era um dos presidentes. E hoje surgiu depois o grupo de QSL, né, e o grupo de Felipe também, né, que vieram somar
para a gente organizar realmente a cidade, essa bagunça que tinha, e até tentar frear também um pouco as pessoas de fora que estavam vindo trabalhar em Porto Seguro, né? E tirando, na realidade, sustento de quem é daqui. E atrapalhando também esse processo, né, de regulamentação, porque enquanto estava banalizado, uma briga de um canto, outro briga de outro, não se unia, não tinha união, aí diziam que não ia regulamentar nunca. Quando chegou no primeiro governo, né, de Cláudia, a gente teve uma reunião com o Major Carlos Humberto, né, e alguns representantes do poder público, né, da prefeitura, que se chegou a um acordo, né, de se limitar a 150 carros, né, nas associações, a gente diminuir o número, chegar a 150 carros para a gente poder trabalhar tranquilo, né, para ter uma... E todos os carros, ele era uma faixa, tinha umas faixas no carro, tudo organizado. As pessoas, para entrar, tinha que ter toda a sua documentação, CPF, identidade, comprovante de residência, carteira de habilitação. Então, todo mundo que trabalhava, era todo mundo organizado, todo mundo com sua documentação em dia e fluía na cidade. As pessoas tinham a confiança, né, de entrar no carro, sabia que ali, todo mundo ali tinha seus dados, as pessoas realmente trabalhavam correto, como muitos trabalham hoje, mas tem alguns também que não trabalham, né, correto, isso é a grande verdade. Então, assim, e aí foi surgindo essa luta de regulamentação. E aí nós começamos a fazer manifestações na rua, né, pedindo o apoio da população, que já tinha aderido ao transporte, na realidade, né? Quando o transporte veio, que ele se organizou, como nós organizamos o transporte naquela época, com as faixas, saía todo mundo do Baianão, já para o centro e Baianão, todo mundo organizado. Então, aquilo ali começou a população sentir realmente que o transporte era eficiente. As pessoas que demoravam, às vezes, uma hora e meia na temporada para chegar no trabalho, às vezes perdiam o horário de trabalho, elas estavam chegando mais rápido, porque o carro, né, são 4 lugares, né, você tem acesso que você corta, você vai por cima, quem vai para a orla ia pelo anel viário, e a gente conseguia ganhar a população porque a gente trabalhava correto, sempre trabalhamos correto, direito, organizado. Então a população aderiu a isso. E aí nós fomos nessa luta. Chegou agora um tempo, ano passado, né? A gente juntou, quando a gente nunca, na realidade, nunca tinha um apoio de alguém, um presidente da Câmara, né? Que tinha coragem de botar a lei, na realidade. Nós conversamos com a Ariana. E a Ariana Prates foi muito... ela foi a presidente, ela foi muito corajosa, na realidade. Ela colocou a lei, né, para ser votada. E a lei foi lida, na realidade, né? A gente foi lá e tal, conversamos com ela, e ela teve essa coragem, realmente, de botar a lei lá. Aí, depois de um tempo, houve um acordo entre os vereadores, né? E se montou uma comissão do transporte, para discutir essa questão da lei, né, se ia colocar ou não. Aí a prefeita pediu para retirar aquela lei, que ela ia fazer uma lei e ia colocar. E foi o que aconteceu. A gente foi para a Câmara, manifestamos, brigamos, lutamos ali para que essa lei fosse aprovada. E aí colocaram a lei na Câmara, a lei foi aprovada, regulamentando, na realidade, 150 carros, né, de 7 lugares, cada carro. E aí, quando a lei, nessa comissão, que era, na realidade, o certo dessa comissão, era para ser aqueles que realmente eram os que conhecia toda a logística do transporte, né, que era Stefano, Giovanni, eu, Everaldo, Felipe, QSL, que era para fazer, que são as associações, né, os grupos, Daniel, que é as 7 associações que tem. Era para ser todo mundo ali junto para discutir a melhor forma de se fazer, para ajudar tanto a empresa de ônibus, quanto os taxistas e quanto a lotação. Só que aí houve, acho que, algum empecilho, acho que nem pela parte da prefeita, que a prefeita sempre foi favorável a regulamentar.
ela nunca falou que não ia regulamentar. Então, alguém lá do grupo, né, da prefeitura, achou que não deveria ser as 7 associações, que tinha que ser só 12 representantes. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Carlinhos. A lei, então, prevê, autoriza 150 carros de 7 lugares. Você falou aqui, logo no início da nossa live, que tem cerca de 600 pessoas hoje utilizando como fonte de sobrevivência o transporte alternativo. Esses carros de 7 lugares, a lei deve definir, inclusive, uma data de fabricação, né? Porque não pode ser carro velho. E como é que pode são pequenos empreendedores que precisam comprar esses carros? Como é que funciona isso? Esse pessoal consegue adquirir esse carro? Qual foi o critério para distribuir esses alvarás, que tem 600 hoje, só seria 150? Quais são os critérios que a lei definiu? Bom, a lei, ela estabeleceu que seriam 150 carros, né? Seriam 4 anos de uso, que a gente, na realidade, queria que colocasse 8 anos, né? Porque hoje o aplicativo, né, são 8 anos de uso. Porque seria mais viável, né? Seria mais fácil você comprar um carro com 8 anos de uso. É mais barato. E aí, depois de 4 anos, ou 2 anos, 3 anos, né? Você depois, com o alvará na mão, você poderia comprar um carro novo, né? Mais novo, porque você pode comprar pelo Desenho Bahia, teria um desconto. Então, assim, foi estipulado 150 carros, né? Com 4 anos de uso. Os carros têm que ter 4 anos de uso. 7 lugares, né? Os carros. E seria dado um alvará provisório, né? Para os carros que a pessoa estava utilizando, de 4 lugares, e teriam que ter 4 meses, né? 120 dias, depois do alvará dado, para comprar, adquirir esse carro de 7 lugares. Só que aí, muita gente da lotação, às vezes as coisas foram feitas, aí não teve participação nem minha, nem de Steph, nem de Everaldo, nem de QSL, né, na parte da discussão da comissão, e aceitaram, na realidade, comprar os carros fossem de 4 lugares, né, ou de 7 lugares, e o carro também 4 meses para você comprar. E aí muitos achavam que poderiam comprar o carro pela Desenho Bahia sem dar nada de entrada, né? Então, assim, eles achavam que ia ser a mesma coisa que um táxi. Só que a lei, ela é um transporte complementar, na realidade. Não existe ainda uma lei pelo Desenho Bahia para você comprar, né, um desconto. E o primeiro alvará, primeiro ano, não dá direito a você comprar pelo Desenho Bahia. Você tem que ter 1 ano de alvará para você comprar um carro, né, no Desenho Bahia. Então, hoje, muitos deles, né, na realidade, muitos que ganharam foram pessoas novatas, né, poucas. Tem gente que ganhou o alvará aí que não tem nem 6 meses de lotação. Me diga uma coisa, quanto custa um carro com 7 lugares hoje? Em 4 anos hoje, de a Spin ela custa R$86 mil, né? Mas todo o alvará, ele tem 15% de desconto. Então, você compra ele mais barato um pouco, 86 mil a Spin. E, além de tudo, né, pela associação também, você tem um desconto. Você tem um desconto também de 15% a 18%, né? Dentro da associação, se tiver tudo regulamentado, tudo organizado, né, feita a receita, tudo certinho, você consegue comprar com desconto também, né? E a Dobrô já é mais cara um pouco, essa custa 105 mil, na realidade, né? Então, essa é a disparidade que dá hoje para você comprar o carro. Como uma pessoa, muitos que ganhou o alvará aí, que não tem nem carro, trabalha com carro alugado, como é que ele vai comprar o alvará?
Ou comprar o alvará, não, comprar o carro para ir trabalhar. Entendi. 4 meses. Na realidade, não tem. Só que aí, como Cláudia, realmente, essa pandemia aí, né, que existe, que está agora, do Covid-19. Então, Cláudia, acho que pelo bom senso dela, né, ela pegou e ampliou esses alvará para até 1 ano, né? Quem ganhou os alvarás aí pode ficar até 1 ano para comprar o carro. Porque da pandemia agora ninguém consegue nem trabalhar direito. É muita gente também agora que está desempregado, está trabalhando. E os que estão trabalhando aí não vão ter condição de pagar uma parcela de carro também, que vai ser na faixa de R$ 1.500 a R$ 2.000. Como é que ele vai pagar? Se agora o fluxo é pouco, é pequeno, é muita gente trabalhando. Às vezes você sai para trabalhar, o que você faz é 60, 70 reais, é o que é para comer. Que dá para comer, porque é muita gente trabalhando. Ô Carlinhos, deixa eu fazer uma pergunta também, é o seguinte. Recentemente, nós tivemos aqui também uma série de problemas de relacionamento entre o taxista e os motoristas de aplicativo, que a gente o mais popular é o Uber. O Uber atrapalhou vocês? Rapaz, na realidade, assim, todo mundo tira um pouco, né? Essa é a grande realidade. Mas ele atrapalha mais, a Uber atrapalha mais o táxi do que nós, a lotação. Então, assim, quando a Uber surgiu, né, o transporte aplicativo surgiu, o taxista começou a perceber que não era a lotação que tirava o trabalho dele, né, o passageiro deles. Quem tira realmente o passageiro do taxista é o transporte aplicativo. Porque o pessoal que vem de fora geralmente já tem o Uber, já tem o 99, né, instalado nos seus celulares, e chega no aeroporto, realmente o táxi de Porto Seguro é um dos mais caros do mundo. Essa é a grande realidade, né? Então, assim, são muito caros. A gente também temos a gasolina mais cara do mundo. Essa é a grande verdade. Então, Porto Seguro tudo é mais caro, na realidade. E aí o aplicativo começou a surgir forte, né? E começou a tirar o passageiro dos taxistas, tanto do aeroporto quanto da cidade, porque também nos hotéis, o turista ele já chamava o aplicativo. Barato, você do Axemoá para o centro, você paga R$12, 13 e pouco no aplicativo. O táxi era 40. Carlinhos, eu quero concordar com você. Eu não sei se você lembra, há 4 anos atrás, eu creio que foi até na sua casa, nós fizemos uma reunião, o Lúcio até estava presente, que eu disse isso. Eu cheguei a dizer isso nessa reunião. Eu disse que o concorrente do taxista seria o Uber e não o pessoal da lotação, porque a lotação concorre diretamente com o ônibus. E é de fato, né, você vê que a empresa de ônibus presta um serviço horroroso, o passageiro acaba fazendo a opção de pegar a lotação porque o serviço de ônibus está muito ruim. Todo dia a gente recebe denúncia aí de ônibus quebrando, ônibus sem freio, ônibus com pneu furado, ônibus que molha dentro. Então, há denúncias o tempo inteiro do transporte muito ruim. Não tem ponto de ônibus na cidade, as pessoas ficam no sol, ficam na chuva, não tem. E aí a lotação leva uma vantagem porque os passageiros preferem um serviço mais personalizado, como é a lotação, do que o ônibus que você tem que esperar num ponto que não existe, debaixo da chuva ou do sol, esperando o ônibus passar quando passa, né? Então, de fato, o grande concorrente dos ônibus é o pessoal da lotação. Do táxi, certamente, é o motorista de aplicativo, que é o grande concorrente do táxi. Mas eu queria te fazer uma pergunta, o seguinte, esse ano é um ano eleitoral. A eleição, inclusive, o Senado ontem votou, transferindo a data de outubro para novembro,
e já foi para a Câmara dos Deputados e deverá, nos próximos dias, ser aprovado também. Teremos oportunidade de eleger prefeito, vereador. Qual é a expectativa do setor do transporte alternativo com o próximo prefeito? O que eles esperam da nova gestão, o setor de transporte alternativo? Bom, o setor de transporte alternativo, só para falar um pouquinho até da importância, né, desse transporte para a economia da cidade, que às vezes muita gente olha o transporte, mas vê um pouco, marginaliza o transporte. E não sabe qual é a importância do transporte alternativo para a economia da cidade. Nós temos aqui a empresa de ônibus, né, que presta um serviço público para a população também, que tem uns ônibus sucateados, né, várias vezes ônibus quebrado, na temporada enormidade de ônibus toda hora quebrado, superlotado. E esse dinheiro que eles arrecadam, eles levam tudo para fora, porque os donos não são de Porto Seguro. Então, a nossa economia aqui, eles geram emprego, também geram, mas o grosso, o maior dinheiro, eles levam para fora. A lotação, quando ela, antes da pandemia, né, você, entre gasolina e a sua arrecadação, você fazia na faixa de R$250 por dia, né, gastava R$100 de gasolina, sobrava R$150, alguns 100, outros trabalhavam mais, né, R$200. Então, se você for colocar uma soma dessa aí, geralmente, a lotação, ela gera na faixa de 1 milhão e pouco de renda para a cidade, que é revestido aonde? Nos postos de gasolina, na própria cidade, no comércio, né? Então, além de você, o motorista, ele está trabalhando, a mulher dele vai para o cabeleireiro, outra vai comprar no mercado. Então, esse dinheiro que a gente ganha na lotação, ele é aplicado dentro de Porto Seguro. E isso ajuda o comerciante, isso ajuda a fomentar a economia. Então, às vezes nós somos marginalizados, mas não vê a importância também. Que nosso dinheiro que a gente ganha, nós gastamos aqui em Porto Seguro. Nós gastamos aqui. E o que a gente espera hoje, né, da próxima gestão, do próximo gestor que vier, né, se eleger em Porto Seguro, da lotação, é que realmente ele venha regulamentar a lotação, né? Ou regulamentar não, já está regulamentada, que ele venha a dar os alvarás, né, para as pessoas realmente que trabalham com lotação, que vivem da lotação, que teve injustiça aí agora. Tem muita gente que ganhou os alvarás que não vive da lotação, que não trabalha diretamente, entendeu, da lotação. Então, tem muita gente que ficou de fora, não sei se for por questão política ou como foi. Só que, por exemplo, um cara como Stefano, a associação de Stefano, né, tem muitos anos, ninguém ganhou um alvará. A minha associação já tem 6 anos, ninguém ganhou um alvará, né? A associação da Copa Porto, de Everaldo, nenhum deles ganharam os alvarás. O pessoal de QSL, né? Ninguém ganhou o alvará. São gente que trabalha há muitos anos na lotação. Ficaram de fora. Ficaram de fora. Eu acho que houve uma injustiça aí. Porque o certo seria dar para cada associação que trabalha um pouquinho. Porque é o que a gente estava pensando, né? São na faixa aí de que precisa sobreviver, que trabalha diretamente da lotação, na faixa de 250 pessoas. Então, nosso intuito, já tínhamos conversado com todos eles, seria o seguinte: aqueles que têm já os carros, que trabalham, né, que têm os carros, são na faixa aí de 150 pessoas a 160 pessoas, né? Seria o alvará para esses, né? Seria para eles, porque eles já estão mais tempo aí. Os outros, né, dentro da associação também, que às vezes trabalhar com carro alugado, seria um alvará, na realidade, para dois. Dois ia trabalhar. Um trabalhava um período, outro trabalhava outro período. Então, de 150, ia para 300 pessoas, 300 empregos direto. Só dentro da lotação. Esse era o nosso intuito, nosso propósito sempre foi esse. Que não deixasse ninguém, entendeu, de fora, na realidade. Às vezes, você só pode trabalhar por lei 8 horas, né, dirigindo. Senão você se cansa, pode ocorrer um acidente.
Então, se nós vamos botar 24 horas que funciona, vai funcionar a lotação regulamentada. Então, dá 3 turnos. 3 turnos trabalhava 3 pessoas no turno, que geralmente ia lá para 400 a 450 pessoas, 150 carros, dá para trabalhar 450 pessoas em 3 turnos. Então, esse era o pensamento nosso, das associações. Mas nós ficamos de fora, né? Essa na realidade, né? Não por Cláudia, na realidade, não por Cláudia. Eu acho que sim, Cláudia sempre teve o bom senso de regulamentar, mas as pessoas que estavam em volta, porque ela só faz assinar, as pessoas que estavam em volta, na realidade dela, não souberam contornar essa situação. Eu acho que gerou um pouco de politicagem. Olha, já temos aqui 40 minutos de live e eu gostaria de fazer, e hoje, fazer uma observação. Hoje a nossa live aqui foi a que mais bombou. Chegou em determinado momento que chegamos a ter 600 pessoas simultâneas, né? E agora estamos aqui com quase 400, mas chegamos a ter 600 pessoas simultâneas aqui na live de hoje. Então, esse é um assunto que interessa bastante, as pessoas estão atentas, assistindo e acompanhando bastante a questão da nossa live. Eu gostaria de fazer o seguinte: nesse momento de pandemia, como é que está funcionando a lotação? As pessoas estão se protegendo, estão usando máscara, estão oferecendo álcool em gel para os passageiros? Como é que tem sido o trato, né? Como é que tem sido os procedimentos do pessoal da lotação? Bom, nesse momento agora de pandemia, né, como nós todos temos que nos cuidar, nós estamos seguindo a risca, né, a regra das autoridades, né, que para entrar dentro do carro, a pessoa só entra de máscara, ela só é conduzida se ela estiver usando a máscara, né. Nós temos álcool em gel dentro do carro, né, que oferece às pessoas a passar na mão. E quando chega em casa, à noite, estamos higienizando, né, os carros todos por dentro, limpando tudo, passando que boa, sabão, para desinfectar, entendeu, os carros. Lava, entendeu, também por fora, para não deixar o carro. Todo dia a gente está fazendo isso, para que as pessoas, né, não venham a ter risco a usar a lotação. E não aceitamos ninguém. Eu estou sem máscara, eu vou comprar lá embaixo. Não, só viaja no carro se estiver usando máscara. Se tiver máscara. E a maioria, a gente só está usando 3 pessoas. Poucas vezes se leva, às vezes, 4 pessoas, porque utiliza as janelas. Ela utiliza as janelas, né, para tomar o cuidado necessário. Porque esse momento agora é um momento de todo mundo se cuidar. Só que a gente precisa prestar o serviço à população. Nós não podemos, nesse momento também, nos furtar de estar trabalhando. Porque além da gente precisar, né, que a gente sobrevive do transporte, e a população também precisa, porque também a empresa de ônibus, ela reduziu os ônibus. E final de semana, e feriado, ela reduz mais ainda. As pessoas precisam ir no banco, sacar o dinheiro do auxílio, né? Então, ela vai ficar 1 hora, 2 horas esperando. Muitos são mães de família que precisam retornar para sua casa para cuidar dos seus filhos, cuidar da sua família, porque está todo mundo dentro de casa agora e o trabalho é dobrado para as mães. Então, a gente se prestou a estar na rua, né? As pessoas que têm alguma doença crônica, que faziam lotação, os mais de idade, esses estão em casa, não estão trabalhando, mas aqueles que puderam trabalhar, todos eles estão trabalhando para prestar um serviço à comunidade que necessita nesse momento. Mas temos tomando todas as precauções. Bom, eu estou aqui fazendo uma live com o Carlinhos Araújo, representante do setor de lotações de Porto Seguro. Carlinhos é um incansável defensor da categoria, já de muito tempo. Eu já tive conversas com o Carlinhos sobre lotação, não de agora, já tive reuniões na casa dele, já tive com ele tratando desse assunto várias vezes. É um defensor bastante eficiente dessa categoria. É claro que existem outras lideranças também que fazem parte, mas como eu sou uma pessoa que sou testemunha do esforço de Carlinhos e da luta dele, eu quis fazer essa live como eu tenho feito toda quarta-feira à noite.
Eu já conversei, a primeira live foi com o deputado Durico, quando criamos, né, foi criado, o governo criou, né, o auxílio emergencial. A segunda live foi com o secretário de Saúde, falando sobre a pandemia aqui. Depois tivemos uma live com um cientista, um infectologista, que deu entrevista no Fantástico, entrevista na Globo News, na CNN, em todos os jornais. Inclusive essa semana ele foi entrevistado pela revista Times, nos Estados Unidos, que é o Júlio Croda, que ontem participou, inclusive, do Globo News, falando sobre a pandemia. Depois tivemos live com o setor de hotelaria. Conversamos aqui com o presidente da BIH, conversamos com a representante do CDL sobre as dificuldades enfrentadas pelos lojistas, falamos sobre o impacto na construção civil. Na outra quarta-feira falamos com o impacto nos restaurantes e bares. Falamos também sobre a passarela do álcool e sobre os casamentos que chegam a ter um incremento na nossa economia de cerca de 200 milhões por ano e que foram suspensos em Trancoso e Arraial da Ajuda. E hoje estamos batendo um papo por um setor muito numeroso de pessoas que geram renda e que geram empregos, que é o setor do transporte alternativo. E a gente não vai parar. Quarta-feira que vem vamos falar sobre outros assuntos. Teremos, né, eu falei na quarta-feira passada, acho que você também assistiu, Carlinhos, uma live com meu pai, falando sobre a fundação do Baianão, a história do Baianão. Muito boa aquela live. E aí a gente contou aí coisas que a gente viveu, sofremos muito naquela época. Então, tem sido essa a nossa intenção, de gerar discussão sobre os assuntos mais importantes da cidade. E além da live ser aqui ao vivo, né? A live é ao vivo, né? Mas a gente salva e também publica no YouTube e também no Facebook. Então, para vocês terem ideia, essas lives chegam a dar 10, 12, 15 mil visualizações em 7 dias. Então, tem falado muito com a comunidade de Porto Seguro e tem sido uma oportunidade da gente poder conversar de forma bastante clara, transparente, sobre os temas mais diversos da nossa cidade. E hoje é a lotação e a rádio está transmitindo também, Carlos. A Rádio Porto Brasil FM também está transmitindo. Então, esta live está chegando em todos os cantos da audiência total. Bom, amigo, nós já chegamos aqui porque a gente tem um limite de horário. Eu queria te dizer o seguinte, desses 150 alvarás permitidos através dessa lei da regularização, quantos já foram concedidos? Dos 150 alvarás, chegou ao nosso conhecimento, né, que ao todo já foram cedidos 90 alvarás. Ao todo 90? Já 90. E das entidades mais antigas, dos trabalhadores do transporte alternativo mais antigo, ninguém foi contemplado? Foi alguns, que são o pessoal da Capital Ips, né, que é de Giovanni, né, que são mais antigos, e alguns da Anticopos também tem uns antigos, Daniel também tem uns antigos, mas tem muita gente nova que eles colocaram, gente que está fazendo lotação há pouco tempo, tem gente que é marido e mulher, e ganharam também. Então saiu 2 alvará para uma casa só, que não é justo. Essa é a grande realidade. Isso não é justo, seria justo, né? Porque são muitas pessoas que têm na lotação, que necessita, que precisa trabalhar. Então teria que ser escolhido. Olha, você é marido e mulher, faz lotação, só vai ganhar um. Esse outro vai ficar para outra família. Quem acabou de entrar na live aí agora, essa figura é a figura que eu gosto muito, é um dos melhores advogados de direito eleitoral do Brasil, Ademir Esmerim. Ele acabou de entrar na live aqui e botou aqui, bora Uba! Ele botou aqui agora. E eu o convidei a falar conosco na live de quarta-feira que vem, para a gente falar sobre o adiamento das eleições. E ele topou. Então foi bom ele entrar aqui, que eu já vou anunciar
que na quarta-feira que vem eu vou falar com um dos maiores advogados eleitorais do Brasil, Ademir Esmerim, para falar sobre o adiamento das eleições. Vai ser na próxima quarta, nesse mesmo horário, às 19 horas, e você está convidado. Com certeza, eu vou estar aí ouvindo também e vendo, porque, na realidade, esse é um assunto que interessa a todos nós, né? Eu, como pré-candidato a vereador, né, da cidade de Porto Seguro, você, como pré-candidato a prefeito, né, eu quero saber como é que vai ficar essa questão aí. O povo, a população também quer saber como é que vai ficar a questão das eleições, né? Tivemos aí a pandemia, né? Todo mundo estava aí pensando que a eleição seria em outubro. Agora o Senado, a Câmara já votou, né? Vai para o Senado agora, né? Não. Primeiro votou no Senado, porque a iniciativa foi dos senadores. Então, foi votado no Senado, o Senado já votou em 2 turnos, agora vai para a Câmara, porque quando a iniciativa é do Senado, começa no Senado. Então, o Senado ontem votou em 2 votações, já encaminhou para a Câmara, e a Câmara, possivelmente, na terça-feira da semana que vem, deverá votar. Ah, bom demais. Então a gente tem que estar atento aí sobre a questão das eleições. Minha live vai ser quarta-feira com o Esmerim, e a gente vai estar com um assunto fresquinho da hora, né? Oh, que bom. Isso aí. Ô, Carlinhos, eu queria te pedir para agradecer pela audiência, né? Chegamos hoje aqui a um pico chegou a 600 visualizações simultâneas. E como eu lhe disse, a gente vai publicar também no YouTube e no Instagram. Vamos ter aí mais de 10, 12 mil visualizações durante os 7 dias. Então, eu queria que você agradecesse as pessoas que estão nos assistindo agora. Bom, quero agradecer a todos, né? Em particular ao pessoal, aos meus amigos, meus colegas de trabalho da lotação, que muitos deles estão assistindo a nossa live, né? Dizer para eles que dias melhores virão, né? Nós temos ainda a expectativa aí de poder ter o nosso tão sonhado Alvarás, né? Que nós trabalhamos aí há muito tempo, muitos colegas aí que trabalham há 10 anos, há 11 anos, 8 anos na lotação, ficaram de fora dos Alvarás. Eu acredito que a prefeita ela vai se sensibilizar e vai acabar pegando esses 60 aí que tem e dando para aquelas pessoas realmente que trabalham, que necessitam, né? Os velhos, os antigos, que estão há muitos anos aí, já calejados na lotação, que todo mundo conhece. Quero agradecer aí a você, né, por essa live, para a gente poder bater um papo, esclarecer um pouco, né, sobre esse tema tão importante para a cidade, né. O pessoal já viu as nossas lutas, a população muitas das vezes nos ajudaram, foram para a rua com a gente, fizeram manifestação com a gente, fecharam a pista quando tinha que fechar para a gente chamar a atenção das autoridades. Tanto eu, quanto o Stefano, quanto o Felipe, quanto o Giovanni, quanto o Daniel, quanto o Everaldo, nós tivemos nossos carros várias vezes presos e carros dos nossos colegas também presos. Tem carro que tem aí 2 anos que ainda está preso até hoje. Nós fomos processados várias vezes, né? Tivemos que responder processo. Nós temos um processo que a gente perdeu para o advogado Miro, né? Cada um de nós teve que pagar R$ 2.400, que parcelamos, estamos pagando, entendeu? Até hoje. Então, assim, nós tivemos nossa vida aí ao longo do tempo, né, lutando para que o transporte vinha a ser regulamentado, para que as pessoas pudessem ter um transporte de qualidade, né, com regulamentação, que ela pudesse entrar no carro e tivesse a confiança que seria transportada com segurança e com qualidade. Esse é o nosso intuito, né, de trabalho sempre, prestar um bom serviço para a comunidade de Porto Seguro. É o que a gente espera. Quero agradecer a todos por essa oportunidade. E que Deus protejam aqueles que estão trabalhando, né, aqueles que estão em casa. Pessoal, vamos nos cuidar, porque essa doença, ela é terrível, ela mata e mata mesmo, não tem idade para matar. Eu tenho uma da minha família, meu irmão que mora no Rio de Janeiro, Betão, pegou essa doença. Foi 15 dias terríveis na vida dele. Ele tinha dores insuportáveis no peito,
Graças a Deus, Deus é grande na nossa vida, né? Ele não, como não tem nenhuma doença crônica, se recuperou, graças a Deus, mas emagreceu 13 quilos. Só para vocês terem uma ideia do que essa doença faz, em 15 dias ele emagreceu 13 quilos. Então nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado, temos que trabalhar, mas trabalhar com segurança. Esse é o recado que eu deixo, entendeu, para cada um de vocês. Bom, eu falei com o Carlinhos Araújo, conhecido como Carlinhos da Lotação. Quero agradecer a você pela participação e por ter aceitado o meu convite. E eu quero agradecer a todos vocês pela audiência hoje. E aquele que não pôde nos assistir ao vivo, eu vou publicar tanto no Facebook, Instagram e também no YouTube, tá certo? Então, se perdeu, não vai perder, porque basta acessar as redes sociais e vai poder rever esta live. Um forte abraço, que Deus nos abençoe e até a próxima semana. Amém.